Eu sou estudante, sou artista e faço parte do Movimento Popular desde janeiro do ano passado, janeiro de 2022. E aí é isso, eu queria propor a gente fazer uma roda de apresentações, né? Agora no início. E aí depois a gente vai fazer uma pequena exposição mesmo sobre a importância do jornal para o partido, assim, para a Revolução. E aí depois a gente vai ler o estudo que a Laura acho que já encaminhou para todos vocês. E aí depois do estudo a gente vai falar uma coisa um pouco mais prática, né? A gente tem até camaradas que estavam fazendo, né? Obrigada agora, né? A gente vai falar um pouco mais prático, assim, da venda do jornal, assim. E aí por fim a gente vai abrir para dúvidas, para falas, né? Fazer um bate-papo no final, assim. Aí é a minha primeira vez dando esse curso. Primeira vez foi um outro camarada de São Paulo. E aí ele fez bem nesse estilo, meio um pouco bate-papo, assim, com esse mesmo estudo, que é um texto que a gente publicou no Jornal Verdade ano passado, falando justamente sobre a importância das brigadas para a formação do revolucionário. E aí acho que é isso, vamos começar. Já me apresentei, né? Então, gente, prazer, né? Me chamo Laura, eu ingressei na Unidade Popular em dezembro do ano passado. Estou atuando desde então, hoje em dia eu coordeno o Grupo do Guará. Eu faço brigada também. E eu digo assim, que a atividade da brigada me mudou como militante, foi quando eu efetivamente me concretizei como comunista, foi nessa atividade de massa. Que, assim, para mim é uma das atividades, se não a mais importante atividade que a gente tem hoje no partido. Também é minha primeira vez no curso. Eu sou meio tímida, assim, falando com as pessoas quando eu tô nessa situação. Então, se eu falar alguma coisa errada, gaguejar, relevem. Mas é isso. Espero que tenha proveitoso para todo mundo. Bom, aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o Jornal Verdade. E aí, você me interrompe. Não sei como você jogar melhor. Então essa aqui é a nova edição do nosso jornal. E o Jornal Verdade ele existe há 24 anos. Esse ano a gente vai estar completando 25 anos, né, dele, no Brasil inteiro. E a escolha de criar esse jornal, ela veio pelos fundamentos do que é um partido marxista-leninista, né? Então, tem um texto que Lenin publicou em 1902, eu vou ler uns trechinhos dele, chamado Por Onde Começar, e 1901, na verdade, né? E aí ele vai falar assim, né? Já havia o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, e todo mundo falando sobre precisamos desse partido que vai levar a cabo a luta de classes, que vai realizar a revolução. Mas como fazer isso, né? Como, enfim, deixar que... Como organizar isso? Como unir, né? Ter essa unidade ideológica, assim, dos militantes, assim, desse partido, né? Então, nesse texto, Por Onde Começar, o Lenin ele vai defender a criação de um jornal para toda a Rússia. Um jornal nacional, né? Para todos, que abrange todo esse território, né? E aí ele vai falar principalmente que desse trabalho que ele é super necessário, principalmente assim, em momentos mais, o que ele diz de como cinzentos e pacíficos, porque quando houver, né, ele vai ser extremamente necessário, porque no momento que tiver explosões sociais, o povo precisa estar organizado para estar pronto, para desenvolver uma atividade, né, para desenvolver a própria revolução. Assim. Então, visando essas bases consolidadas, visando essa certeza ideológica e essa organização revolucionária, nasce então essa proposta, né, de um partido de um jornal para toda a Rússia, né? E o jornal ele vai atuar assim dentro do partido, assim como o próprio fio condutor. Ideologicamente, ele também o jornal, a gente trabalha com o Jornal Verdade. Hoje, ele é quinzenal. Então, o jornal é dito o ritmo da nossa própria militância, assim, porque de 15 em 15 dias a gente precisa pegar o nosso novo jornal, a gente precisa ir para as brigadas, a gente precisa encontrar com os camaradas para poder, enfim, pegar o jornal, pagar o jornal, e a gente precisa estar nas ruas também conversando com a classe trabalhadora, com os estudantes. E isso, tudo isso, né, faz parte assim, da nossa própria formação. E é a base também da nossa própria agitação e propaganda, né? Então, se a gente quer convencer as massas, assim,
desse engajamento com a revolução, assim, o jornal ele vai cumprir esse papel, assim, né? Ele é um veículo que permite ver a amplitude da classe trabalhadora, citação agora, tá, gente? Um veículo que permite ver a amplitude da classe trabalhadora, das nossas atividades, lutas, experiências clandestinas e preparações, para fecundar o movimento revolucionário do proletariado por meio de denúncias e despertar na classe operária a paixão pela denúncia política. Aí eu queria, inclusive, fazer um pouco de propaganda desse jornal aqui, que é o último que a gente, né, tem, até falar dessa matéria aqui, assim, sobre como as brigadas do Jornal A Verdade estão organizando os operários do setor pesqueiro de Santa Catarina a reivindicar melhorias nos seus próprios trabalhos. Então, os camaradas de Santa Catarina começaram a ir nas fábricas, começaram a fazer brigadas do Jornal A Verdade lá, ouvindo a classe trabalhadora, ouvindo as principais demandas, né, no caso era a empresa Gomes da Costa, né, de Sardinha, e começando a trabalhar com panfletos. E aí, junto do MLC, organizando os trabalhadores, né, levando a paralisações por reivindicações de melhoria do trabalho. Né? Então, isso é um ótimo exemplo, assim, da potência que o jornal tem. E esse despertar mesmo pela própria denúncia, né? E pra gente aqui, né, eles estão ali nessa denúncia, e pra gente também fica sendo justamente esse compartilhamento dessas experiências de outros lugares do Brasil em que a gente possa estar aprendendo, né? Na matéria de capa, também estamos vendo aqui a situação dos trabalhadores na França. Como eles conseguiram barrar a reforma da Previdência lá. Então, o jornal ele vai cumprir esse papel, assim, de discutir todas essas coisas. Aí é isso, assim, eu vou deixar mais um trechinho, né? Para vocês, assim, sobre esse texto do Lenin, né? Por onde começar. Através do jornal e com o jornal se formará uma organização permanente que se ocupará não somente do trabalho local, mas também do trabalho geral sistemático, que ensinará a seus membros a acompanharem atentamente os acontecimentos políticos e avaliar a importância e a influência de diversos estratos da população e elaborar quais métodos permitem ao Partido Revolucionário exercitar suas influências sobre os mesmos. Então, a gente é um jornal, né, que ele é autofinanciado. Então, ele é um jornal que ele está alinhado com os interesses da classe trabalhadora, né? A gente não está recebendo dinheiro de nenhum empresário, porque eles têm os seus próprios interesses, assim, de lucro, de o que dizer, o que não dizer, né? E esse jornal revolucionário, ele tem que estar alinhado justamente com a classe trabalhadora. Mas aí, os companheiros se apresentarem, e eu também vou contribuir muito, vendo muito jornal. Pode ir? Eu sou Niceu, sou da taxa de unidade popular, sou arquiteto e também vou contribuir para passar esse conhecimento aí da prática da venda do jornal, do trabalho com o jornal para a população, para vocês. Então é isso, gente. Então a gente vai fazer um estudo agora, que é do texto que a companheira enviou para vocês, do Jornal Verdade. A importância da brigada do jornal na formação dos revolucionários. Por Jorge Ferreira, São Paulo. Jornal Verdade, 2009, abril de 2023. Nos últimos 23 anos, o Jornal A Verdade contribuiu com a formação de revolucionários por todo o país. No início de nossa militância, todos aprendemos e concordamos com a importância de construir a imprensa do partido. De imediato, cada militante retira sua cota de jornais e pode, assim, começar a contribuir com a propaganda do socialismo. No entanto, mais do que vender a cota individual, é necessário refletirmos sobre a importância da participação nas brigadas do jornal como meio de formação dos comunistas. A cada quinzena acontece a Brigada Nacional, momento em que toda a militância se reúne nas praças, terminais de ônibus, portos de empregos e nos bairros populares para levar aos trabalhadores as denúncias feitas pelo jornal e ouvir as opiniões das pessoas. Próximo. Expressando a indignação de quem vive os mesmos problemas do povo, os comunistas trabalham para esclarecer para a massa oprimida e explorada as razões de tanta miséria e desigualdade, denunciando os fascistas, a burguesia e a desumanidade do sistema capitalista. A agitação política viva e incendiária é uma das principais formas de atuação dos revolucionários para apresentar as ideias do poder popular e do socialismo.
Mas, mais do que esclarecer a massa trabalhadora, a atividade de agitação contribui para a formação dos revolucionários. É também por meio de brigadas que aprendemos a escutar o povo, ouvindo suas demandas, compreendendo sua consciência, aprendendo a despertar a revolta popular e a capacidade de transmitir da melhor forma o programa do partido. É comum que os novos militantes, ainda não totalmente convencidos da importância da imprensa do partido, não priorizem a participação das brigadas. Por vezes, tratam-se de camaradas tímidos, que temem estarem presentes nas atividades e falar em público. A esses camaradas, os militantes mais experientes devem prestar todo o apoio para deixá-los à vontade de falar quando se sentirem preparados. Devemos incentivá-los a participar das brigadas, ainda que não façam agitação, pois podem começar acompanhando outros militantes, ajudando a distribuir jornais, pegando novos contatos e fazendo conversas individuais durante a atividade. Lembremos que os trabalhadores, oprimidos pelo sistema capitalista, são ensinados a ficarem calados e a baixar a cabeça. Em geral, após algumas poucas brigadas, esses militantes querem falar e também expor para o povo sua revolta, na medida em que adquirem confiança. Próximo. Por outro lado, existem os militantes que não vão às brigadas pela baixa compreensão da importância da agitação política. Para superar essa debilidade, não há outro caminho que não seja a luta ideológica e o aprendizado das experiências revolucionárias. É imprescindível colocar o ponto do jornal nas reuniões do coletivo e aprofundar a discussão. Ler o documento Plano para o Jornal do Partido, das edições Manuel Lisboa, é uma forma de iniciar o debate. Aprender com a experiência do Partido Bolchevique e a importância dos pravidistas, os brigadistas do jornal Právida, para a Revolução de 1917 é fundamental para elevar a consciência desses camaradas. Por último, ainda há camaradas que, apesar dos muitos anos de militância, não assimilaram totalmente a importância das brigadas e, por isso, acabam secundarizando sua própria participação nessas atividades. Sobre esses companheiros e companheiras, recai, na verdade, a responsabilidade de formar, pelo exemplo prático, a nova geração de comunistas revolucionários. Ao abrir mão da participação das brigadas, além de atrasar a educação dos novos quadros, não contribuem para concretizar a unidade de pensamento e de ação, princípios fundamentais para um partido verdadeiramente queira fazer a revolução. Camaradas, o povo brasileiro está cada vez mais consciente da necessidade de acabar com esse sistema que condena milhões de trabalhadores à fome, ao desemprego e ao desalento. Para dar conta de cumprirmos nossas tarefas, devemos acelerar a formação dos novos quadros, capazes de organizar as massas exploradas para a insurreição popular. Para isso, não podemos abrir mão da luta ideológica sobre a importância de os militantes participarem das brigadas do jornal, sejam novos ou antigos membros do partido. E é isso, assim, a gente leu as brigadas e tudo mais, e aí a gente tirou, assim, tanto o Niceu quanto eu, quanto a Laura, pra gente falar um pouco sobre como a gente vende jornal nas brigadas. Mas eu acho que grande parte aqui já participou, né? De uma brigada, pelo menos. E pode estar aqui contribuindo também. E aí, quem quer conversar? Bom, vamos lá, né? Primeiro, como é que anda a participação de vocês em brigada? Quem quer comentar assim, a respeito de se consegue ir, se consegue estar presente, se gostaria de ir, mas não consegue? Hoje eu participei da minha primeira brigada. Legal. E aí, como é que foi? Foi bem caótico, eu não sabia muito bem como conversar com a pessoa. Onde foi? Foi no Banante. Foi na rua, assim? Foi na rua, assim, com as pessoas que passavam. Nossa. Eu tive uma discussão com uma pessoa, né? Infelizmente, e a outra não foi bem receptiva. Mas foi a respeito do jornal? Eu fui falando do jornal, ela foi começando a falar do Luciano Huck. Luciano Huck? Eu falei das privatizações da praia, ela falou que era o Luciano Huck e eu nem mais queria. Tá, Mas sobre a venda do jornal foi bem. Também entendi. O filho levou o jornal, a pessoa não? Não, eu pedi 3 jornais. Bom, nosso núcleo no primeiro dia vendeu 7. A Samira falou que isso é muito bom. Mas
foi bem difícil eu chegar nas pessoas que não sabiam muito bem como chegar nelas. A gente pegou um pouquinho dos artigos ali e falou mais sobre eles como pessoas. Mas foi isso, minha maior dificuldade mesmo foi como chegar nas pessoas. Falar. E aí, mais alguém? Eu fui na minha primeira brigada, eu participei da plenária de apresentação que a Laura e a Fernanda fizeram. Achei super interessante, pedi para a Laura o contato de alguém para participar da brigada. Fiquei contando a reportagem também, eu sou um pouco tímida, apesar de ser professora. E aí o Pedro me acolheu super bem, lá na terça-feira na UNB, escolhi ir para a UNB para eu ficar mais tempo aqui no outro ano. E foi super interessante, foi até tranquilo, não tive problemas nenhum esse ano E vendi meu primeiro jornal, que foi super legal. E a minha dificuldade ali foi, o Pedro estava apresentando um jornal, e aí quando eu fui tentar apresentar, eu dou um pouco, eu engasguei um pouquinho. Mas eu acho que a minha dificuldade seria apresentar o jornal para a pessoa, quando chegar na pessoa e falar, olha, esse é o jornal, a verdade, não, fazer a propaganda dele, eu acho que seria a parte mais complicada. Assim, com relação assim, a apresentar o jornal, o que você sente dificuldade? Fazendo história ou apresentar as matérias? Em apresentar ele de uma maneira mais fluida e com a linguagem que seja entendível a pessoa. Buscar palavras corretas para apresentar o jornal, acho que seria isso. Legal, boa dúvida, né? Acho que já foi, né? Uma boa rodada aí de experiência, legal. Vocês querem falar um pouquinho sobre o método? É você. Quando a gente começou a fazer o curso, né, a primeira coisa que eu falei sobre a Raíssa foi: vamos fazer uma introdução sobre a importância do jornal. Porque depois que eu entendi qual era a efetiva importância que o jornal tinha, meu método de vender alterou totalmente, porque eu sabia que o produto ali que a gente estava dispondo à venda era diferente de todos os outros que tinham no mercado, entendeu? Porque, querendo ou não, o que a gente está fazendo é vender. A gente está chegando para a pessoa e mostrando o que é um produto e por que comprar aquele produto. Eu acredito que ninguém que lê o jornal em casa compra ali na banquinha e lê o jornal. A gente lê o jornal, na verdade, porque tem um motivo para lê-lo e para ter o jornal físico em casa. Que, diferente das outras mídias burguesas, a gente não tem. Então, quando a gente entende a importância do jornal, a gente consegue demonstrar aquele produto de uma forma que a pessoa vê na gente o brilho que a gente tem vendendo aquela coisa que a gente vê que é importante. Então, a Raíssa, ela apresentou várias coisas, né? Ela falou sobre como ele é um mobilizador coletivo. E ele é um mobilizador coletivo não só no fato da gente ter que produzir o jornal, porque o jornal ele não existe, a gente produz. Então, todas aquelas matérias que estão lá são militantes que produziram, que sentaram, que criaram, que observaram ao seu redor, que foram em alguma brigada, escutaram o que uma pessoa tinha para dizer e foi lá e se sentiu cativado para poder escrever sobre aquilo. Além disso, tem pessoa que diagrama o jornal, tem outra pessoa que vai imprimir, tem outra pessoa que vai buscar o jornal impresso, tem outra pessoa que vai distribuir o jornal. Então tudo isso mobiliza toda a nossa militância, fazendo com que a gente tenha mais contato com as pessoas que estão ali no nosso coletivo. Para além disso, o jornal, na verdade, ele é o nosso alinhador ideológico, porque ele é um jornal que roda nacionalmente, tem pessoas que moram em outros países que também lêem o nosso jornal pela rede, né, digital, tem lá impresso, tem podcast também. E ele faz com que a nossa militância ela tenha um alinhamento sobre tudo que está ali. Então a gente sabe que o que está ali é o que a nossa militância pelo nosso centralismo democrático chegou à conclusão que é a nossa linha ideológica. Então, quando você chega para poder apresentar o jornal e você entende a importância daquele jornal para o seu partido, para o coletivo, a forma que você vende consegue melhorar muito, porque a pessoa está vendo que aquele jornal ali é diferente dos outros. E aí quando você pega aqui, essa edição do jornal, está trazendo uma matéria sobre os trabalhadores na França, né? Que a esquerda ganhou. E aí a gente viu a maioria da mídia burguesa passar essa matéria. E ela vinha e trazia assim: a França, a direita perdeu na França e quem ganhou foi a esquerda, mas e daí? É um jornalismo totalmente declaratório.
E o nosso jornal, a verdade, ele tem essa presença de efetivamente explicar para a população o que é isso que está sendo trazido aqui. Tá, a esquerda ganhou, mas ganhou como? Ganhou por quê? Foi uma organização dos trabalhadores que gerou isso. A gente também tem aqui como uma matéria de cabo falando sobre a Revolução Moçambicana. É uma revolução que a gente nunca vê nenhum jornal propagando. A gente está trazendo a nossa linha ideológica e política através do jornal. Então, quando eu vou vender o jornal A Verdade, eu sempre começo me apresentando. Então, tipo assim, é um quebra de gelo. Porque quando você chega já mostrando o jornal, a pessoa ela não tem nenhum contato com você, então ela vai ficar meio que perdida. Quando você chega e você se apresenta, fala: oi, prazer, tudo bem? Eu sou Laura, eu tô aqui, eu sou do jornal A Verdade. Já dá uma quebrada, porque você se apresentou para aquela pessoa. Aí, a partir daí, eu introduzo sobre o jornal. E tem várias técnicas de venda. Tem gente que apresenta o P, tem gente que tá com a camisa do movimento, apresenta o movimento e depois fala do jornal. Tem gente que tá com algum material, algum panfleto, alguma coisa, aí fala sobre alguma coisa que tá no panfleto, entrega o panfleto para a pessoa e depois introduz o jornal. Eu gosto de falar diretamente do jornal. Então, eu me apresento e eu falo do jornal em si. Aí eu falo: olha, o jornal A Verdade é uma empresa popular que há 25 anos roda o Brasil com matérias nacionais e internacionais sobre a ética trabalhista. Eu começo falando assim. Aí a pessoa já sabe que é um jornal produzido pelos trabalhadores, porque eu estou introduzindo isso para ela. E aí eu falo para ela mais ou menos sobre o jornal, explico que é um jornal de esquerda, porque a gente não tá para poder mentir para ninguém. A gente quer vender o jornal, mas a gente quer passar a verdade. Isso aqui é um jornal de esquerda, é um jornal que luta pelo socialismo. Então a gente não vai mentir, camuflar isso em nenhuma hipótese. Então eu já chego falando isso para a pessoa. Se você sentir que está num lugar muito racionário e não quiser introduzir falando sobre socialismo, você pode falar que é um jornal de esquerda. Ou se não quiser falar nada, falar que é um jornal vendido, produzido pelos trabalhadores, já é o que a gente faz também. E aí eu apresento mais ou menos assim. E eu falo sobre as duas matérias de capa, que é sempre essa que está na frente e essa que está aqui. E aí eu vou explicar sobre o que a gente está trazendo das matérias para aquela pessoa. Aí ela já vai começar uma conversa comigo. Porque a gente também quer vender o jornal, mas a gente quer fazer recrutamento, a gente quer estabelecer uma conversa, a gente quer se conectar com aquela pessoa que a gente está vendendo. Quando a gente consegue entender que o nosso jornal não é efetivamente só uma venda, e sim um momento da gente se conectar com a massa, é o momento que a gente vai ter aquele local pra gente entender o que aquelas pessoas estão passando e o que elas estão reivindicando. Porque a gente vive na nossa rotina e ali a gente vai e volta, a gente fica meio robótico. No momento que a gente tem para poder estabelecer uma conversa com alguém, é exatamente nesse momento que a gente está vendendo já. Muitas vezes a gente senta com uma pessoa e a pessoa só quer conversar com a gente. E é exatamente nesse momento que ela vai se sentir acolhida. E o jornal ele serve para isso também, para poder a gente trazer um acolhimento para uma pessoa que talvez esteja precisando e apresentar o nosso jornal e trazer que a gente é uma via alternativa no meio desse caos todo político que a gente está vivendo. E aí, para completar, eu abro numa parte que seja uma parte que seja pro público. Porque o jornal A Verdade, ele é um jornal que tem matérias que é para militância e tem matérias que é pro público. E é bem claro, eles dividem até as 5 páginas. Aí, essa edição veio nessa capa aqui, que normalmente é a página 4 e 5, mas também tem vezes que é na próxima página. Nessas páginas, normalmente são as páginas que são matérias genéricas. Então, nessa está falando sobre os enchentes no Rio Grande do Sul e sobre a queimada no Pantanal, né? E essa aqui é muito legal porque é de uma militante nossa, que foi a Fernanda, que participou da plenária de apresentação. E aí é legal você trazer essas matérias que a pessoa ela vê na mídia burguesa, mas pelo nosso enfoque, entendeu? Então olha só, tá tendo enchente no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que teve enchente no Rio Grande do Sul. Mas as pessoas não sabem que teve uma ocupação no Rio Grande do Sul que a gente fez e que nós somos brutalmente retirados de lá. Então a gente pode trazer isso e é nesse momento que a gente vai conectar como sendo uma via alternativa no meio da mídia burguesa. E aí eu abro essa capa aqui para as pessoas que normalmente nessa página e eu explico. Aí eu deixo aberto e não falo nada. Aí eu vou falando, olha, a gente é uma imprensa autônoma e a gente se autofinancia. Então a gente cobra o valor de R$2 pela nossa quinzena para poder rodar a nossa próxima edição. Porque efetivamente o jornal ele não traz lucro para a gente vende o jornal para poder pegar aquele valor para ter o gás para poder a gente rodar as próximas edições. Então quando a gente apresenta dessa forma, a pessoa também vê que você não está naquela ânsia, né, da ganância que a gente vê,
que tem grandes conglomerados de mídia e que tem uma indústria da imprensa hoje e que a nossa não é nesse sentido. E aí a pessoa, daí só vai ter 3 opções. Ou ela vai te xingar e vida que segue, ou ela vai estabelecer uma conversa com você e você vai sentar e você vai conversar com ela, ou ela vai comprar um jornal e vai sair. São essas 3 opções que vai rolar, entendeu? E a partir daí, normalmente, as pessoas compram de mim porque, assim, eu tenho essa calmaria, assim, pra poder escutá-la com o que ela tem a dizer. E muitas vezes a pessoa, mesmo quando ela tem ideias diferentes da nossa, ela quer conversar um pouco, entendeu? Ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada. E aí, quando você dá essa abertura pra ela falar, e você escuta o que ela tem a dizer, e aí vocês começam a tratar ali uma conversa que podem até ser opiniões diversas, ela tende a comprar o seu jornal no final, porque ela viu que você teve aquele respeito de escutá-la e sabe que o seu jornal que você apresentou como sendo seu, vai ter isso também, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem aqui na capa uma matéria que é feita por alguém de Brasília, ou uma foto que é de alguém de Brasília, ou às vezes quando tem aqui a pessoa que está aqui é alguém que está com a gente, e aí eu apresento o jornal e falo assim, é produzido por nós, inclusive a pessoa que está aqui é aquela que está ali, e ela olha e vê que a pessoa está na capa e está ali na frente dela, e aí ela vê, caramba, eu nunca vi isso, eu nunca comprei um jornal e me reconheci naquele jornal, e a pessoa que está aqui do meu lado está no jornal. E é nesse momento que o nosso jornal se estabelece de uma forma diferente dos outros jornais, fazendo com que a pessoa se sinta, pelo menos, curiosa a lê-lo. E é assim também, basicamente. Vou compartilhar também um pouquinho, e acho que depois a gente podia abrir para falas também, ou dúvidas se surgirem, enfim. Mas ouvindo assim, né, os camaradas e as dúvidas, assim, eu acho que é isso, assim, acho que a abordagem, né, de como chegar nas pessoas, eu sempre do tipo, oi, posso, né, te interromper um pouquinho? Posso, né, tomar um pouco da sua atenção? Posso tomar aqui uns 5 minutos para te apresentar esse jornal? Eu sempre peço essa permissão porque a gente, assim, né, costuma fazer, são vários lugares, né, que a gente faz brigada, né, mas eu costumo fazer muito em rodoviária, assim, então tem o tempo do ônibus também, né, então tem um pouco disso, assim, né. Mas essa coisa mais simples, assim, né, dessa primeira permissão mesmo, assim, posso, né, assim, né, te apresentar isso aqui, e porque se a pessoa falar não, tá ocupada, não tem por que também a gente ficar insistindo, né, a gente, né, vida que segue, né. Então eu acho que é isso. Compartilho disso também, de me apresentar, então assim, quando eu venho da UNB, eu falo, eu vim com a UNB, eu sou estudante lá também e tal. Mas eu acho que é isso, esse se apresentar também, ele é muito interessante, assim, acho que ele é muito importante, ele cria um vínculo maior com as pessoas, sabe? Na hora de apresentar, assim. E é isso, eu acho que existe todo uma intimidade que se cria com o jornal, na minha opinião, assim, a partir do momento em que a gente acompanha o jornal, que a gente está lendo ativamente o jornal. Tem matéria, assim, às vezes, assim, beleza, essa matéria de capa agora, assim, desse jornal. Mas às vezes na conversa eu tô citando a matéria de capa de 4 edições atrás, porque a realidade não mudou muito, né? 64 milhões de brasileiros continuam passando fome. Então quando eu começo a falar sobre o sistema capitalista e a necessidade do socialismo, todas essas coisas vão começar a surgir, vão vir também, né? Então essa leitura ativa do jornal, ela qualifica muito as nossas brigadas. Ela, tipo, realmente faz um avanço na nossa formação, assim, e no nosso próprio convencimento do porquê que a gente tá ali, né? E é isso, compartilho também com o que a Laura falou, assim, sobre esse brilho no olhar, porque a imprensa burguesa hoje é controlada por 5 famílias. Então a gente ter uma imprensa revolucionária, assim, ela é muito importante. A gente está ali realmente na defesa dos nossos direitos, a gente está ali para fazer denúncia, assim, né, de toda a miséria e exploração que a gente é sujeito nesse sistema, né. Então o jornal cumprindo esse papel e entendendo realmente, né, todo o esforço de construção, assim, né, de matérias, né, das fotografias, o camarada aqui direto agora tá, tipo, sucesso, assim, né, aparecendo no jornal com as fotos e tudo mais, e é isso, assim. Queria falar justamente, né, dessa intimidade, assim, desse acúmulo das matérias. Quando a companheira falou, assim, sobre matérias que são pro partido, matérias que não, assim, é porque é isso, seguindo, né, esses preceitos que fala,
Pode ser. Pode ser? Eu vou procurar essa palavra depois para vocês. Mas, assim, seguindo esses fundamentos, né, do partido marxista-leninista, assim, essa unidade ideológica do tipo, assim, é um canal de comunicação com a militância, o jornal também. Porque é isso, assim, que nem eu falei da fábrica. A gente tá com essa matéria aqui falando, né, da fábrica de pesqueiros em Santa Catarina, mas eu acho que faz uma ou duas edições que teve uma matéria falando sobre a importância de fazer brigada nas fábricas, nas portas de fábrica. Então é aquela coisa de dar uma orientação, os camaradas de Santa Catarina foram, fizeram, tiveram resultado e já colocaram também, né, essas conquistas, assim. E, o que mais? Eu acho que também na brigada também tem um fator só, assim, porque assim, a gente pensa em metas para as brigadas e a gente tem um tempo ali, né, de brigada. Normalmente, assim, sei lá, umas 2 a 3 horas, às vezes um pouco mais, assim. Ou menos também, né? Melhor fazer pouco do que não fazer também. Mas existe, assim, uma questão que a gente às vezes se policia numa questão de momento quantitativo e qualitativo. Porque, que nem a Laura falou, a gente tá nas ruas para fazer propaganda da nossa linha política e dessa maneira também conseguir achar mais pessoas, né? Pra se juntar com a gente na unidade popular ou nos nossos movimentos sociais. E aí a gente também não pode ficar muito tempo com uma pessoa só também. Tem disso, assim, da gente poder também saber pegar o momento de o papo tá bom, tá fluindo, a pessoa tá gostando, pega o contato da pessoa e depois continua essa conversa, porque a gente tem que nem ela colocou, né? A gente é autofinanciado, né? A gente tem que pagar as nossas próximas. Então, a gente pensa, tem algum estudo, assim, que cada jornal, avalia-se que cada jornal impresso, né? Ele chega em até 4 pessoas. Então, a gente pensa nisso, né? É importante vender bastante, a gente acessar cada vez mais pessoas, né? Faz parte da nossa própria propaganda, assim. E tinha mais uma coisa que eu ia falar. Mas é isso, assim, acho que só retomando essa leitura, eu acho que isso pra mim fez toda a diferença na hora de vender o jornal. Fazer brigada foi uma das primeiras atividades que eu tive no partido e com muito medo também, ouvindo você, eu tive muitas memórias, que também foi na UNB. E aí a companheira, eu fui de duplinha, né? E aí depois no meio a companheira falou, não, agora você vai sozinha. E eu tava assim, eu vou falar besteira. Mas eu aprendi. E certamente ficou muito melhor conforme eu fui lendo mais realmente o jornal. Com o tempo, assim, né? Mas essa leitura ativa mesmo e leituras complementares também, porque isso tudo vai realmente localizando o nosso trabalho, né? A gente vai ficando mais, entendendo melhor o que a gente está fazendo e acho que isso a gente acaba apresentando melhor, né? O nosso jornal. E eu acho que é isso também, assim, ter esse tempo para escutar os trabalhadores também ajuda muito na nossa formação, assim, do tipo, tá na rodoviária, vendendo um jornal que está denunciando o caos da saúde no DF e falando da epidemia de dengue. Eu vendi esse jornal para 4 pessoas que estavam com dengue ali, na hora, assim. E elas comprando porque queriam saber realmente mais disso, assim, né? Então... lembrei que eu ia falar, só para concluir, então, a leitura integral do jornal nesse sentido, porque vai te permitir falar em todos os lugares. Às vezes quando eu vou para uma brigada, eu não li todo o jornal, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade até de como conectar as matérias, porque quando a gente se apresenta, mas eu sou estudante. Então, se eu sei da parte da luta do estudante aqui do jornal, fica mais fácil de falar com o estudante, de falar sobre a precarização do ensino e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, também, né? Essa leitura integral te permite falar com todo mundo que, né, assim, que chegar, assim, né? E eu acho que mais, não sei, por enquanto, acho que é mais isso, assim. Eu acho que a gente podia abrir pra fala mesmo. A gente recebe o jornal muitos dias antes de iniciar a brigada. Boa. Qual é o ritmo do jornal, né? Assim, a gente tem brigadas nacionais, ou seja, né? A militância do Brasil inteiro tá nas ruas e a gente tem um calendário que não tá aqui, tá ali, aquele calendário. Então, assim, a gente começa o ano já sabendo, né, quais são os dias de brigada nacional. Aqui, no nosso estado, o jornal chega 2 dias antes. Então, amanhã chega.
Mas às vezes a gente faz brigada, a gente pega o jornal, lê a primeira página e vai. Tem um pouco disso. Nessa brigada nacional, às vezes a gente não tem tanto tempo assim, né, de fazer uma boa leitura. Então a gente costuma focar no editorial, né, na matéria de capa e nessa outra matéria que a companheira apontou que aparece também. E casos e casos, né? Por exemplo, quando tem matéria do DF, eu já leio logo do DF também. Porque aí tô no DF, né? Isso é uma boa pra... E é por isso que é sempre importante a gente ter tido a leitura anterior da antiga edição do jornal e tá fazendo esse acompanhamento em reuniões, porque a gente sempre debate em reuniões, a gente estuda. Então, assim, o que tá aqui no jornal é o nosso pensamento político. Então, mesmo que eu não tenha lido o jornal inteiro, eu confio em todas as matérias que estão aqui de olho fechado, entendeu? Para defendê-las. Então, a gente, às vezes não dá para ler, a gente vai no que a gente tem de conhecimento e consegue concluir a brigada com êxito também. E essa unidade também possibilita, por exemplo, às vezes tem camaradas de outros estados que vêm para cá e participam da brigada igual. Porque não tem, é o mesmo jornal, né? É o mesmo veículo, assim, também. Então, acho que tem, não sei, tem realmente uma unidade aí, né? Fala, isso! Mágica! Mágica? Olha, pra vocês terem ideia, assim, basicamente eu faço igual os camaradas fazem. Quando a gente tem brigada, você já participou de brigada comigo? Já. Assim, a primeira parte assim, que a gente acha importante pra isso, quando eu estou em brigada, geralmente é dar aquela última passada de olho no jornal. Mesmo que eu não tenha lido, por exemplo, eu tento passar o olho pelo menos em todas as manchetes. Às vezes tem olho nas matérias, né, que são esses destaquezinhos assim, que tem no meio e tal. Então é importante, pelo menos, você ler todos os títulos aqui, né, todas as manchetes, todas as matérias. E outra coisa, uma coisa que eu procuro fazer também, aí pessoal meu, é sempre passar o olho em casa também em matéria da cidade. Por exemplo, você, sempre que possível, durante o trabalho, assim, voltando do trabalho, terminou o dia e tal, dá aquela passada ali no Metrópolis, no Correio, tá? Numa geral, até para você poder fazer link com matéria que tem no jornal. Por exemplo, assim, ó, essa semana retrasada, semana passada eu fui péssimo de brigada, não participei, estava ocupado. Mas assim, na semana anterior, por exemplo, o jornal estava trazendo o relato da ocupação de Porto Alegre, que teve a desocupação lá pela polícia de forma violenta. Eles depois procuraram a prefeitura, ocuparam a prefeitura também para exigir os direitos deles, conseguiram da prefeitura já alguma coisa e agora eles estão com a negociação disso. Eles conseguiram lá da prefeitura uma promessa, mas já está compromissado mesmo legalmente agora, que eles vão ter suas casas populares no bairro, vão ter endereço e tal, porque era pessoa assim, era gente das comunidades de Porto Alegre que estavam sem casa por conta da enchente. Então assim, isso pegou muito mal, isso passou na TV, isso passou em rede aberta, e assim, se o objetivo com a matéria na TV era colocar as pessoas contra aqueles que ocupam o prédio, cumpre a função social do espaço urbano, que é, né, você oferecer dignidade, o espaço que pertence às pessoas. E assim, a dignidade humana exige que você tenha um teto, que você tenha essa ocupação dentro da cidade. Se o objetivo era colocar as pessoas contra quem estava ocupando o espaço, isso não aconteceu. Todo mundo fez o quê? Teve essa empatia com quem estava sendo, né, expulso pela polícia. O pessoal viu que, poxa, estava chovendo, não tinha para onde o pessoal ir. Tinha velho, tinha criança, sabe, levando gás na cara, levando paulada. Quando você fala um negócio desse, olhando no olho de alguém, você fala assim, e aí, o que você acha disso? Aqui nesse jornal você tem um relato de quem está dentro da ocupação, sabe, de quem apanhou da polícia, de quem tomou gás na cara. Não é a porta-voz da PM, não é o comandante que nem estava lá no dia, sabe? Isso traz um peso para o que está escrito dentro da matéria que nenhuma outra mídia vai ter. E outra coisa que a camarada colocou que é muito fera também é isso, por exemplo, a gente está em brigada e tem alguém que está no jornal andando com a gente, por exemplo, tem uma provocação, eu sempre procuro fazer provocação assim, quando eu estou falando com as pessoas. Né? Você já encontrou o William Bonner na rua? Não, né? Pois é, ele só está lendo o jornal lá para você, cara. Aquilo é um produto para ele nem acredita naquilo. Mas olha como isso daqui, ó, tem uma militante aqui que está aqui no jornal, que está bem ali, ó, vendendo o jornal junto com a gente. Sabe? Tá vendo como isso aqui é construído mesmo pela força popular, né? É o produto aqui da nossa discussão, sabe? O produto da nossa observação da realidade material aqui, ó. Sabe? Isso cria uma conexão também com quem vai comprar o jornal. E outra coisa, né? O jornal ele serve para criar essa abertura. Né?
Às vezes tem muita gente que tem resistência a, por exemplo, comprar jornal. Como a camarada também colocou, quase ninguém faz isso, tem o hábito de ir numa banca e comprar um Correio Brasiliense, comprar um aqui DF, né? Você sabe os jornais que tem nas bancas? Alguém frequenta a banca ainda? Meu pai. Pois é, eu sou velho, eu vou em banca. Então assim, aqui DF, Correio, esses jornais existem. Tem gente que compra, eu até compro. Eu queria comprar o faqueiro que vinha na casa. Enfim, aí assim, sabe? O pessoal não tem esse hábito mais. Quando você chega pra alguém e fala assim, não, que coisa antiquada, cara, por que vocês estão vendendo isso? Suja o dedo, papel, coisa antipológica. Chega assim, camarada, é o seguinte, ó, a gente não tem acesso a uma antena, a gente não consegue largura de banda para enviar um sinal para sei lá onde. Como é que a gente vai conseguir colocar, por exemplo, essa matéria a respeito de Porto Alegre, se não for num canal que a gente tem um controle? Porque a grande mídia a gente não controla, a grande mídia tem pauta, a grande mídia tem projeto, e o projeto não comporta aqui, sabe, a emancipação da classe trabalhadora. Então, assim, se você quiser saber uma coisa a respeito do ponto de vista de nós aqui trabalhadores, porque se você está aqui hoje na rua conversando comigo no jornal, você é público-alvo desse jornal, sabe? Você não é alguém que está planejando a pauta do jornal da Globo. Né? Isso também cria na pessoa aquela, poxa, é verdade. Né? Tipo assim, quando foi que a Globo me perguntou o que eu queria ver na TV? Né? Tem um cara do jornal aqui comigo agora me perguntando as coisas. Isso também cria um vínculo. A pessoa passa a querer sentir, fazer parte daquilo. Entende aquilo como projeto que ele é. Tem até uma outra provocação que eu sempre escutei também, que é a do jornal militante do partido, que está dentro da casa da pessoa. A partir do momento que ele compra o jornal, pode ser que ele não leia, mas ele leva para casa. E ele põe esse jornal na mesa. Aí passa alguém na casa dele e fala, o que é isso aí, né? Fala assim, rapaz, eu encontrei esse cara aqui no rodoviário, ó, me vendeu isso daqui. Aí você fala, pra quê? Jornal, suja o dedo, mesmo lá tá aí. Eu falo assim, não, mas olha só, ele tava falando aqui que o pessoal lá de Porto Alegre, lá, ó, da ocupação, lembra aquele negócio que passou na Globo, o pessoal apanhou? Aqui, ó, é o cara que tava lá dentro da ocupação. Eu falo assim, pô, ele me mostrou aqui, ó, alguém que faz o jornal, que tava lá vendendo o jornal. Então, assim, isso tem um poder, sabe, de convencimento que é muito especial. Então, assim, esse tipo de coisa, cara, assim, não vai rolar com uma revista Veja da vida. Né? É uma coisa que a gente tem, assim, próximo de nós aqui. Uma ferramenta muito importante para quebrar o gelo e atrair, de repente, o contato, atrair a atenção das pessoas para a organização popular. Né? Como tem matéria também dos movimentos, isso é um negócio também muito legal. A gente poder fazer esse embate ideológico, por exemplo, assim, tem muita gente que... Eu particularmente, assim, dou muita sorte. Sempre eu encontro um maluco que detesta o MST e fala, vocês do MST, alguma coisa, qualquer, invadiu, sei lá, o cara da minha mãe. Eu falo assim, não, camarada. Primeiro, eu não posso falar pela organização dos outros, eu não sou do MST, por exemplo. Existem várias organizações, que é a organização de esquerda, isso aqui faz um enfrentamento contra a burguesia, contra os patrões, sabe? Contra no caso da terra, na luta pela terra, contra os latifundiários. Você já viu um latifúndio que planta chuchu? Quando você fala um trem desse, o cara tá... Você já viu uma monocultura de chuchu? Uma monocultura de, sei lá, qualquer outra coisa que você come, alface. Não tem, cara. Sabe? Então, assim, a monocultura é para produzir uma coisa em massa que você nem vai olhar. Você nunca vai ver uma espiga de milho produzida num latifúndio no Brasil. Tá todo fora. O cara vai ficar lucrando, fala mal aí de lei Rouanet, mas o cara vive sentado em cima da Lei Candir. Aí o cara pergunta, o que é Lei Candir? A Lei Candir é aquela lei que fala o seguinte, ó, se você exporta, você não paga imposto. Aí tu fala pro cara, uma balinha que você compra aqui agora na rodoviária, você está pagando imposto. É justo? Olha aí a provocação, você acabou de amarrar o cara de novo, sabe? Pra ele entender que você está do lado dele. Porque mesmo esse cara maluco que vem falar do MST e tal, ele paga imposto, ele fica puto. Ele sabe que aquilo lá não está tendo um vínculo, não tem um equilíbrio entre o que ele presta ali para o sistema e o que o sistema devolve para ele. Então, assim, é importante você fazer essas provocações, sabe? Lembrando, eu já estou me perdendo aqui, calma. Outra coisa que é importante. É importante a gente estar sempre seguro quando a gente vai falar sobre o jornal e sobre as matérias do jornal. Estar seguro não quer dizer saber tudo. Isso é um negócio muito importante.
Você pode dizer assim, ó, não faço a menor ideia, não sei, eu posso procurar saber. Então assim, vamos olhar, vamos conferir, sabe, na hora. Assim. Tem coisas que às vezes eu faço também que é isso. Às vezes vem um cara e pergunta assim, mas e aquele movimento revolucionário da Nicarágua em 1732? Eu falo, cara, não faço a menor ideia. Mas hoje, a gente tem uma necessidade real que hoje, Brasil, tá, 2024, tem gente morando na rua que não é rodoviária. Você acha isso justo? Sabe? Você tem em Brasília hoje, são 18 mil imóveis vazios, sem ninguém. Você tem, pelo GDF aí, você tem 8 mil pessoas morando na rua. Você tem mais imóvel vazio do que gente na rua. Por que não bota as pessoas dentro dos imóveis? Sabe? O movimento revolucionário de 1932 daqui a pouco. Vai ficar para a próxima. Interessante, sabe? Tá entendendo? Fazer esses ganhos, a gente não precisa saber de tudo. Mas é importante a gente estar afiado com a atualidade. Tinha também uma matéria que falava sobre transporte, eu estava, na hora que eu estava abordando as pessoas, não, você estava falando isso, estava, assim, fechando as pessoas com a gente, sabe? Que era falando sobre, não vou lembrar direito, não tem tempo, né? Foi na época que o Ibanez ia comprar um helicóptero. Vocês viram essa notícia? Aí, ó, tá todo mundo com raiva. A gente aqui enterrado nos buracos aqui, dele fazendo essas avenidas aí, ó, preso no trem, metrô estraga, e ele passando lá em cima, feito uma ave de rapina, num helicóptero. E aí, cara, acha justo? Sabe? Você não acha que esse tipo de sistema não nos favorece? Por isso que a gente está no Partido Revolucionário, por isso que a gente está fazendo esse trabalho com o jornal, para informar vocês fora do círculo da mídia. Você não vê ninguém fazendo essa crítica aí no DFTV, mais uma vez, você amarra com a realidade da pessoa. Está servindo de alguma coisa esses comentários para vocês aí? Sim. Vocês estão muito quietinhos, velho. Deixa eu ver. A questão do. Alguém comentou a respeito de panfletagem. Assim, eu tenho o pessoal fala, eu não comporto, mas o pessoal fala que eu tenho um semblante muito ameaçador, porque eu chego muito rápido na pessoa, falei, ei, cara, a pessoa às vezes dá né, o que é isso? Um cara desse tamanho aqui, barbudão, com uma cara esquisita, né? Se apresentar é importante, mas às vezes carregar um panfletinho também é muito importante. Né? Você pode, de repente, quebrar o gelo, fazer esse primeiro contato com a pessoa, falar, oi, tudo bom, bom dia. Sou Liceu, sou militante aqui da Unidade Popular. Você conhece o Jornal Verdade? Esse é o jornal da Unidade Popular. Ele financia as atividades da Unidade Popular, ele financia as atividades dos movimentos da Unidade Popular, ele traz aqui notícias do Brasil inteiro, é um jornal nacional, um jornal que circula há mais de 20 anos no Brasil todo. Sabe? Você pode ajudar a contribuir com esse tipo de movimento com R$2, camarada. Aí você pensa, cara, nem troco de bala. Hoje em dia, R$2 não compra nada, mas você vai comprar, sabe, notícia, vai ajudar a financiar coisas como essas. Aí tem lá a matéria dentro do jornal. Então quando o cara olha e fala, pô, não tá aí. É uma coisa às vezes que eu acredito. Aí, por exemplo, se é um cara muito de direito e tal, o cara vende muito jornal pra gente de direito. Você já viu? Os caras chegam numa grosseria da polícia e falam assim, beleza, tudo bem, você não acredita, o que chama Lula é comunista e doido, tudo bem, lá, concordo, tudo jóia. Agora vamos lá. Realmente as pessoas, voltando à matéria de Porto Alegre, realmente as pessoas em Porto Alegre tomaram pau da PM, cara, você acha justo? O cara fala, mas o prédio não sei o que era de alguém. Não, o prédio era da prefeitura. As pessoas não têm casa, as pessoas, se você for na rua delas hoje, não tem rua, virou rio. Sabe? Onde essas pessoas vão voltar? Você queria ficar na rua? Imagina você já não tem muita coisa, porque você é pobre, mora na periferia. Vem enchente, leva tudo, cara, você não tem nada. Vem a PM, te espanca, leva suas coisas e não te devolve. O que aconteceu isso com o pessoal lá? E aí, o que você vai fazer? Você perdeu tudo, cara, você perdeu a dignidade. Porra, deixa o cara pelo menos subir embaixo do teto. Você não concorda com isso? Aí às vezes a pessoa, sabe, se coloca no lugar. Ter essa sensibilidade também de fazer as pessoas se colocar no lugar das coisas é muito importante, eu acho. Aí é particular. Que mais está falando muito, né? Eu acho esse ponto bastante interessante, porque na atualidade o que a gente vê é a realidade do clubinho, né? Eu gosto do Flamengo, eu gosto do Lula, eu gosto, né? E as pessoas não são propositivas. Eu tenho um problema agora, factual, que é, por exemplo, não se falou aqui, mas eu acho um absurdo
o valor do transporte público aqui no DF, né, pagar R$5. Tem alguns lugares no Brasil que já estão conseguindo fazer o passe livre para geral. Acho que é uma coisa positiva que é interessante, né? Porque sempre vai dizer, o Lula fez isso, o Beltrano fez isso, mas eu não quero saber, quero saber o que aqui do lado ali tem aquele cara ali naquela situação, e tu acha que essa pessoa ali tá ali porque quer? Porque quer, não sei o quê. Mas será que não é por causa disso? Será que não é por aquilo outro? Né? Trazer um pouco as pessoas para a realidade do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Que é realmente o que importa para a pessoa fica lá no transporte público, pagar R$5, espera meia hora para chegar no polo. Assim, eu já peguei 2008, 2009, mas morava em Taguatinga-Sul e ia pro Plano, meu amigo, já peguei uma vez, o transporte estragou 3 vezes, 2 vezes o ônibus estragou. Peguei um ônibus, estragou. Pegou outro ônibus, estragou. Né? Essa realidade tem que ser positiva. A gente estava pensando em fazer uma rodada para conversar, alguma coisa assim, quem se sentir confortável para poder falar alguma coisa, querer fazer mais algum comentário. Fica à vontade, a gente podia fazer 3 minutos. Show. Sobre o assunto que vocês estavam falando, eu acho que realmente faz muito sentido. Como eu sou uma pessoa bem carente de dinheiro desde que eu nasci, eu já trabalhei em muitos lugares, como profetagem também, e eu vejo que as pessoas são muito carentes de humildade, que as pessoas te olham às vezes com desgosto porque você está trabalhando e entregando um profeta. Imagina com um jornal. É realmente o que ele falou, que as pessoas ficam com papel, com coisa suja, o que na real não é algo feito com bastante cuidado, bastante carinho, que foi algo bem planejado, que você olha, você entende que não foi uma pessoa que fez, foi um conjunto de pessoas que realmente viveram aquilo. Às vezes, normalmente, em umas matérias que eu já li, tem um pontinho ali que é sobre eles pegam uma pessoa e deixam um entre parênteses com uma fala daquela pessoa, que é algo muito legal, que mostra realmente a realidade daquela pessoa, do que ela viveu com aquilo. É isso. Vai um pouquinho depois. Parabéns. Obrigado. Eu participei de duas ou 3 brigadas assim, né? Aí eu achei um jeito um pouco mais fácil de fazer para mim, que estou começando pelo menos, e que eu achei que pode ser proveitoso também, que é que eu peguei logo 5 ou 10 jornais, né? Já deixei pago e fui vender no meu local de trabalho, assim, né? Aí teve vezes em que eu não consegui vender tudo. Aí eu dei de presente, deixei na biblioteca, dei um jeito lá. Né? Será que essa é uma proposta válida também? Ou não tem tanto a ver? Isso já é mais ou menos a cota, né? A gente faz. Você pode falar. Vocês fazem isso também? Tipo, além da brigada, vende individualmente a sua cota também, né? É isso? Sim. Nesse livrinho, quando ele fala sobre agitação e propaganda comunista, ele fala sobre essa propaganda que ocorre também nas nossas conversas pessoais. Sim. Então, a cota individual, quando a gente assume essa cota e tal, né, ela acaba sendo muito para essas relações familiares, para relações políticas no trabalho, né, para a gente, como militante também, criar esses laços políticos com as pessoas do nosso dia a dia, assim, também, né. Então, essa cota individual, ela realmente é bem isso que você falou mesmo, assim, né, de apresentar para um colega de trabalho, olha isso aqui, olha que legal, para um professor, para um aluno, para os primos, seu pai que gosta de ler jornal. E aí acho que a cota individual ela vai cumprir realmente esse papel, assim. A gente tenta fazer essa disputa política de não dar o jornal, né? Sim. Mesmo quando a gente vai fazer, não sei, do tipo pegar cotas edições antigas, né? Pra vender, a gente vende por um preço mais barato, porque afinal de contas meio que já foi pago, né? Mas a gente utiliza disso para fazer finanças, assim,
E a gente tenta não dar de graça, a gente tenta dar com essa relevância mesmo, né? Como uma cortesia, assim, como algo, um presente mesmo, não só um brinde que, toma aqui, sobrou, sabe? Assim, mas essa perspectiva mesmo, assim, de como a gente vai fazer propaganda desse material, assim, né? Mas são possibilidades mesmo, assim, isso que você falou, do tipo, consultório do dentista, deixa o jornal aqui, tá válido, assim, né? Tá massa, assim, também. Mas é isso, que nem você falou, né? Do tipo, você já pagou, né? Do tipo assim, quesito de prestação, tá ok. Se você escolher dar pra alguém, tudo bem também, assim, né? O interessante é que as pessoas também entendam porque quem compra tá financiando, né? Que o camarada falou, tá financiando essa luta. Tá financiando um jornal revolucionário que almeja uma revolução, né? Essa emancipação do trabalhador, assim. Então, é muito legal apresentar dessa maneira, porque você vira pra pessoa e fala, olha, você tá contribuindo pra essa tarefa importantíssima, assim. Então é legal, assim, incentivar as pessoas a pagarem elas mesmas. Mas se não rolar, também estão aqui, né? Porque assim, cada local de venda é um local. Por exemplo, você vender na Asa Sul é totalmente diferente de você vender na rodoviária. É totalmente diferente de você vender em alguma unidade administrativa. É muito diferente da outra. Vai ter momentos do mês que a gente vai chegar na brigada da rodoviária e alguém vai falar assim, eu tô muito interesse, mas eu não tenho. Vai acontecer isso, entendeu? Aí, o que eu faço quando eu vejo que a pessoa quer? Às vezes alguém me dá um valor além, tipo, alguém me dá R$5. Fala assim, não, pega R$5. Aí eu pego esses R$2 e dou o jornal para aquela pessoa que se dispõe e fala assim, eu queria muito, mas eu não tenho. Sim. E a gente também não vai deixar de entregar um jornal para um trabalhador que deseja ter aquele jornal, porque ela não tem R$2 para poder dar. Sim. Entendeu? Então, nesses casos, a gente acaba, tipo, dando, mas não, tipo assim, deixando num local, assim, distribuído, sabe? Então, por exemplo, se você vê um caso desse, aí eu pelo menos faço isso, eu me sinto confortável de fazer isso, porque é uma pessoa que teria interesse, mas não deu porque não tinha, não. Só queria falar uma coisa que eu passava muito pela rodoviária e eu acho, assim, não tenho certeza que alguém da JR me vendeu um jornal há muito tempo atrás e eu não tinha os R$2. E eu acho que a pessoa fez por 1 ou até por menos, foi por 50 centavos. Alguma coisa assim. Foi bem legal, eu passei a minha estudo, eu lembro, foi pra cima do seu chão. Eu bastante, mas eu vi tudo. Gente, as listas de inscrição aqui tá Laura. Você vai querer se inscrever ou só dúvida, né? Então tá, então é Laura e depois Nixeu. E quem quiser mais falar, levanta a mão que eu anoto aqui. Pode ir, Tá. Eu vou falar muito conforme a fala dos companheiros, que aí eu fui lembrando de coisas que eu esqueci. Mas basicamente, teve uma coisa que foi muito interessante. Foi um dia que eu tava fazendo uma brigada no Guará. E aí um moço chegou pra mim e falou bem assim, eu acho que eu conheço esse jornal, porque uma vez eu tava na rodoviária e aí tinha uma menina no microfone gritando. E aí depois alguém me vendeu o jornal e eu comprei, estou comprando aqui de novo. Era vocês mesmo? Aí eu abri o Instagram do jornal Verdade, mostrei todas as meninas, falei, quem é que tava falando aqui? Aí eu, essa aqui, eu falei, conheço. Então assim, tudo que a gente faz é muito significativo. Às vezes a gente tá fazendo uma panfletagem, a gente não tem noção da importância que é aquela panfletagem. E aí depois de um tempo a gente vê o retorno daquilo. E tipo assim, essa fala dessa pessoa foi muito interessante porque tudo que a gente faz tem um retorno, companheiros. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente fica assim, não sei, eu vou lá fazer isso aqui só porque o partido tá mandando. Mas aí a gente tem que ir com muito ânimo. Às vezes quando eu vou fazer uma brigada e eu tô empolgada, eu vejo muito além. Porque a pessoa ela consegue ver que aquilo que a gente está fazendo está transmitindo também felicidade para quem está vendendo. E aí isso é muito relevante para a pessoa que está expondo essa venda, né? E aí eu queria falar também sobre o jornal impresso, né? Verdade. E, meu Deus, sobre o jornal impresso, por que tá o jornal impresso, né? A gente sabe que no dia que a gente vender 1 milhão de jornais, a gente vai chegar nesse dia, que a nossa cota mensal aqui de Brasília foram 1.000 jornais, 1 milhão de jornais. Calma. Chega. Eles não vão conseguir conter essas vendas. Eles tentam conter. A gente vai na rodoviária, os guardinhas ficam lá em cima. Mas se fosse uma mídia na internet, eles poderiam simplesmente cortar o nosso Instagram. Eles podem simplesmente cair no nosso site.
e podem falar assim, não vai ter mais. Ah, deu erro no sistema, não vai mais ter. E com o jornal impresso, com o material impresso, a gente sabe que esse material vai estar na casa das pessoas e não vai conseguir ser retirado de lá. Então é muito importante a gente ter esse material e as pessoas terem, como o Niceu falou muito legal, ter um militante dentro de casa por conta do jornal. E aí, acho que panfleto ajuda muito, porque quebra isso, gostei muito da fala também do companheiro. E, puxando a fala da companheira, que a venda do jornal também é um formador individual do militante. Você muda muito a sua forma de militar depois que você tem esse convívio com o jornal, com as brigadas, porque você entende o que a classe está querendo, está reivindicando, e você se sente mais confiante para poder passar toda a sua militância, tendo essa perspectiva de quem está realmente sofrendo aquelas ações. Isso. Vamos lá. Eu esqueci de dar umas outras dicas que eu acho super legais. É uma coisa que eu faço, tá? Então, assim, eu recomendo, quem puder fazer também, é muito bom. Ter um crachá. Você já me viu de crachá, de brigada? Você já viu? Eu boto lá um marquinho do jornal, eu fiz em casa, peguei no computador e tal, rapidinho. Eu tenho uma logozinha do jornal, verdade, tem um site. Botei do lado uma logozinha da UP. Então, assim, tem meu nome e, mais importante, que eu também é a minha segunda dica, tem um QR Code do jornal, olha aí onde é que está o meu. Fica no telefone o tempo inteiro. Então, assim, como eu também vou dar a minha terceira dica aqui, tem a ver com isso daqui. Eu estou sempre, assim, pronto para fazer essa interação por meio do jornal. Geralmente eu carrego o jornal na mochila do trabalho, geralmente eu carrego o jornal por onde eu vou, porque... Minha terceira dica, toda oportunidade é uma oportunidade. Sabe, você fazer essa abertura, de você fazer uma discussão, porque se você está num cafezinho às vezes no trabalho, eu posso ter uma testemunha aqui que não me deixa mentir sozinho aqui, ó. O camarada trabalha comigo, então assim, vê que eu fico... Geralmente eu trago a discussão com as pessoas e geralmente eu trago o jornal. Né? E tipo assim, isso gera... Né, assim, lógico, trabalhos e trabalhos, né, galera? Um trabalho assim, se for uma coisa que vai dificultar você interagir, se você tem um futuro no seu trabalho, não recomendo fazer. Mas se tiver abertura, tem mais o que fazer, sabe? Levar o jornal, fazer o enfrentamento, mostrar e falar, ó, R$2, galera. Ah, como é que eu pago? Qual o Pix aqui? Pronto, tá facinho. Né? Então, assim, esse Pix aqui não é o Pix do Verdade, porque, assim, eu faço um controle de repasse, né? Então, eu sempre tenho, esse Pix é pessoal meu, eu criei um Pix lá na minha conta lá para poder receber só para brigadas, né? Então, tipo assim, tudo que entra nesse Pix é de brigada, eu já sei. Quando eu vou fazer repasse, tá muito mais fácil de fazer esse controle. Também outra dica que eu ia dar é essa, se quem tiver, né, telefone, for levar o telefone para a brigada, colocar um Pix, fazer um Pix na própria conta que seja para a brigada, deixa ele lá com um papel de parede da tela de bloqueio mesmo. Se a pessoa perguntar assim, como é que eu pago? Tá aqui, ó. Você só liga o telefone e já tá um QR Code lá, né? Se não quer fazer isso, imprime um papelzinho e tal, coloca aqui na capinha do telefone, sabe? Cria essa facilidade na hora da pessoa poder fazer pagamento, né? Aquela coisa assim, eventualmente 90% das pessoas vão pagar com Pix mesmo, né? Eu, assim, por acaso também sempre ando com um saquinho com uns R$20 de moeda, sabe? Eu sempre tenho um saquinho de moedinha pronto para fazer esse negócio. Aproveitar as oportunidades, é isso aí, acho que tá aí. Outra coisa, importantíssimo, treine em casa, galera. Sabe? Chega na parede e fala, oi, tudo bom? Oi, parede, tudo bom? Ó, esse aqui é o Jornal Verdade, o Jornal da Unidade Popular. Esse jornal ajuda a financiar os movimentos da Unidade Popular. A gente tem o movimento de mulheres ao albenário. O movimento de mulheres ao albenário no DF tem uma casa de apoio a vítimas de violência. Então, olha aí, ó, tá vendo? Eu tô tão ensaiado que eu tenho esse texto pronto na cabeça. Então, pronto aí. Muito bom. Samira, cara. Queria começar a falar assim, agradecer aos companheiros pela iniciativa do curso, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse espaço assim, de reflexão, né, sobre o nosso trabalho com o jornal, né? Um dos nossos trabalhos assim, mais importantes. É um princípio leninista, né, de organização do partido. Então, assim, parabenizar, foi muito importante assim, as contribuições. Anotei assim na cabeça, já estava pensando como colocar na minha fala isso assim. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, né, de troca de experiências mesmo, né? Porque muitas vezes a gente
começa assim nas brigadas, fica um pouco perdido, né, em como abordar as pessoas, como apresentar a nossa linha política, assim. Eu acho que quando a gente troca experiências entre militantes, isso facilita, né, nosso trabalho, facilita que a gente também crie as nossas próprias estratégias, né, a partir das estratégias dos outros militantes, assim. Então, achei muito bom. Eu queria tocar um ponto, assim, que também a companheira colocou na fala dela, sobre ser o nosso organizador da própria militância, né? Eu acho que é uma diferença muito notória, assim, quando você olha, assim, as falas de outras organizações, assim, você vê a atuação, e aí você vê a nossa atuação de tá um companheiro lá falando num congresso e tá com o jornal Verdade na mão, você vê um companheiro no sindicato, enfim, em todos os lugares de atuação a gente tem um companheiro que vai fazer uma fala e usa o jornal, né? Vai contextualizar a conjuntura do nosso país, mostra lá, isso aqui tá no jornal Verdade, isso aqui a gente trouxe na nossa mídia, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, né? E é muito acolhedor até, né? Você vê a presença do jornal, você fala, caramba, o companheiro tá ali, de outro estado lá na ponta do país, que eu nem conheço, nunca tive contato, mas está ali com o jornal que está aqui do meu lado, né? Eu acho que esse organizador coletivo, assim, né, esse jornal único para o Brasil todo faz uma diferença muito grande, assim, e ajuda muito o nosso trabalho, assim, né? Da gente ter as experiências dos outros estados, a gente se coesionar mais nacionalmente, né? Nossa militância. É isso. Discussões abertas. Quem mais quer falar? Pode ser, não entendi, não gostei, não preciso falar exatamente de experiências, pode falar tudo. É mais uma pergunta, na verdade. Mas para contextualizar, assim, né? Teve uma brigada no ano passado, assim, acho que em maio, junho, talvez, que tava lá na rodoviária de Sobradinho, e aí, assim, os camaradas se engajaram numa conversa, que a Laura até falou, né? Tem esses 3 cenários possíveis, quando a pessoa ou só xinga e pronto, ou desenvolve um diálogo, ou, enfim, eventualmente compra ou não, e tal. E o terceiro, que a pessoa só compra, enfim. Lá nesse caso aconteceu o seguinte, e que francamente eu acho que nem é algo que é tão frequente, mas os camaradas se envolveram numa conversa que o cara, assim, ele era visivelmente, tipo, anti-esquerda e, sabe, essas pessoas que, assim, têm a convicção de que o socialismo não é uma opção e tal. Mas a conversa tava rolando, assim, muito, tipo, freneticamente. E eu queria saber, na visão dos camaradas, de quem quiser falar, como que vocês avaliam, tipo, essa situação, se vale a pena, tipo, ficar prolongando a discussão, sabe, ou não? Vocês acham se varia, depende? Eu, particularmente, não falo. Tipo assim, se a pessoa vier com agressividade pra mim, eu falo assim, obrigada, e vou embora. Não, eu pergunto, vai comprar? Eu falo assim, obrigada, você vai querer? Aí a pessoa fala, não, eu vou embora. Porque acontece da pessoa me xingar, e aí aí eu falo assim, ah, sim, entendi, obrigada, você vai querer comprar? E aí a pessoa fala assim, ah, eu compro. Achei que ela falou assim, ah, sei lá, mas acontece. Mas assim, já acontece, principalmente pra quem é mulher e vai só, é tipo, assim, contrassenso nosso chegar em homens, assim, e conversar. Normalmente a gente foge. Nesse caso a gente tá, né, introduzindo. Então no começo, quando eu comecei assim a vender, eu não falava com homens, eu ia pra brigada, só falava com mulher. Tudo que eu vendia era pra mulher, que não chegava em homem nenhum. E aí eu falei, gente, não dá. Aí eu fui, tipo, quebrando essa barreira aos poucos, conforme eu fui para as brigadas e tudo mais. E logo, contar a experiência pessoal, logo quando eu comecei a chegar em homens, teve um homem que me chamou de vagabunda. Aí eu olhei assim pra ele, sabe aquele momento assim? Tipo, é decisivo, você vai ou você não vai. Aí eu falei assim, não vou, pensei. Aí eu falei assim, ah, obrigada, e saí. Aí nisso foi uma coisa que eu sempre faço. Então se a pessoa começa a xingar, tudo mais, falar umas coisas doidas assim, aí você fala, legal. Aí eu falo, olha, no nosso jornal, esse aqui, a gente autofinancia R$2, você vai querer? Aí às vezes a pessoa compra, entendeu?
E às vezes a pessoa até pode mudar a ideia dela lendo o jornal, e provavelmente a pessoa vai comprar o jornal, vai colocar no bolso e vai esquecer. Se ela comprou, ela pelo menos vai dar uma folheada. Então assim, eu acho que nesse momento que a pessoa ela é agressiva com você não vai conseguir convencê-la em 10 minutos. Então eu acho que seria mais adequado você, minha opinião, ou você sai, ou você se dispõe a efetivamente ter uma conversa com ela, ou então você oferece. Queria falar que levar não durante a venda é muito comum, isso não é para ser um desestímulo, assim. É normal, não significa que, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo exatamente só porque eu levei um não, né? Eu acho que isso é bom sempre lembrar, porque eu lembro que no início eu me pautava por isso, assim. Se eu levava um não, eu era tipo, meu Deus, eu sou horrível, eu não tô conseguindo cumprir. Mas não, isso é normal, assim, faz parte, né? Queria falar que sim, eu também tenho uma questão assim, sobre um critério de quem eu abordo, mas toda brigada é sempre do tipo, não vou me aprender isso, porque eu também tenho um pouco que a Laura falou, de às vezes evitar homens pra falar, às vezes eu vou direto nas mulheres, assim, né? Mas é muito importante acessar todo mundo, é importante a gente saber falar com todo mundo, né? Então, sempre na medida do possível, eu acho que cada brigada é sempre uma nova perspectiva de ousadia, né? Acho que no partido a gente fala muito da ousadia, não sei, né? Numa disputa sindical, numa disputa de DCE, numa ocupação, inclusive, né? São coisas que requerem muito da nossa ousadia e às vezes parece que a gente também deixa a brigada como algo assim, qualquer coisa, assim. Mas eu acho que a ousadia ela participa até das próprias brigadas, sabe? Da gente se usar e vender mais do que a gente vendeu numa outra brigada. A gente tem metas nas brigadas, né? Então tem essa ousadia coletiva ali também. E é isso, assim, de como melhor apresentar, né? Esse material, de como melhor fazer essa propaganda, assim, né? E nesse sentido, eu particularmente sempre tento não ter critérios, assim, sobre quem eu abordo, mas sempre prestando muita atenção na sua própria segurança, né? Eu particularmente não engajaria também, eu sou do tipo que... Teve uma pessoa que eu vi recentemente que estava muito defendendo o Bolsonaro, assim, e atacou o Lula, e eu quase estava defendendo o Lula só de reatividade, assim, eu falei, não, calma. Respirei fundo, do tipo, tá tudo bem. Eu só falei, moça, obrigada, valeu, eu vou embora, tá aqui panfletinho, assim, sabe? Então, assim, às vezes a gente, não sei, porque é isso, assim, também que eu queria falar, é que tem várias estratégias de apresentação, né? Nas brigadas a gente às vezes faz duplinha, é legal rotativizar essa duplinha, né? Então às vezes teve um jornal que eu tava com dificuldade, a matéria de capa era sobre privatização, a gente tinha uma matéria sobre a saúde no GDF. Fiquei 2 minutos com o Caio, e aí ele falando da privatização, já conectou com o GSDF para falar da outra matéria. Então tem várias estratégias que a gente apresenta de como costurar as próprias matérias, né, do jornal, assim. E nunca é repetitivo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai dar um retorno diferente. Tem gente que vai compartilhar a história de vida mesmo, meu irmão foi assassinado pela polícia. Então você aprende muito, tem muitas coisas que acontecem, né, durante a brigada. Então não é exatamente tão, né, um disco quebrado, assim, né, de apresentação do jornal. E aí, para concluir, reforçando essa questão da leitura, e aí pensando em propaganda mais individual, assim, não exatamente na brigada, né? Eu, às vezes, no início, no ano passado, assim, eu evitava ler algumas matérias porque, economia, não entendo, não sei, deixa quieto, sabe? E li as coisas que eram mais do meu interesse, assim. E aí eu lembro quando eu li uma matéria, agora eu não vou lembrar o tema, né? Mas eu li uma matéria porque eu tava esperando um ônibus, assim. Aí depois eu fui encontrar os amigos, eles estavam falando sobre aquilo. Aí foi muito legal do tipo trazer uma perspectiva revolucionária sobre algum projeto de lei. Sobre esse projeto de lei. Então foi muito legal também. Então, assim, acho que às vezes isso surpreende, assim, né? E eu usar sempre a ler mais, assim. Eu acho que tem um pouco disso, assim. E no mais, obrigada, assim. Gostaria de... Mas ninguém quer falar mais nada? Eu posso falar. É engraçado, né? Eu seguia já o Gui há algum tempo na internet e tal, e gostava muito, mas não tomava vergonha na cara, né? E aí, por acaso, eu estava viajando e estava em Campinas, e aí um rapaz, o Gabriel, numa panfletagem dessa da Verdade, mostrou que aí me falou, tu tem que entrar, militar, não sei o que, sabe? Tava tomando vergonha na cara, né? E passou os contatos daqui e tal, né? Então as coisas até despropositais, né? Em outros lugares, né?
Até eles estavam fazendo uma agitação a respeito de moradia lá em Campinas e tal. Então, só isso, só dizer que é um trabalho importante, que às vezes é um empurrãozinho que algumas pessoas precisam. Eu falo muito bastante. É importante. Vamos te dar 1 minuto, camarada. Tá, totalmente. Não, é que é o seguinte, ó, uma coisa que acontece em brigada às vezes é o seguinte. A gente faz uma brigada num lugar muito especial, é um reduto de esquerda. Então o pessoal tem muita bagagem. Tem gente, por exemplo, que questiona o seguinte: não vou levar seu jornal porque ele chama A Verdade. Eles falam assim: por quê, cara? Porque o jornal é stalinista. Porque é muito pretencioso. Porque o Paulo Freire falou que a verdade é isso aqui. Aí tu sempre tem que ter assim, é o que eu sempre digo, sabe? O que eu assumi como uma boa defesa do nome. Falo assim: primeiro, esse nome é legado do jornal, do Pravda, que era a verdade. Sabe? Então, assim, primeiro tem essa questão do legado. A gente está mantendo vivo aqui uma tradição do movimento comunista. Segundo, isso aqui é a verdade do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista das massas, do ponto de vista das organizações sociais, do ponto de vista de quem está militando, de quem está atuante em movimento social. Então, assim, não é uma verdade qualquer, não é uma verdade da Globo, não é a verdade dos empresários, é a nossa verdade. Então, assim, eu sustento, isso aqui é um jornal da verdade, tem uma verdade aqui. Então, assim, também só para vocês terem em mente que pode ser que aconteça com vocês também, sabe? Lá na feira da Ponta Norte. Ponta Norte, pois é. Então, assim, pessoal, Paulo Freire, então, eu sempre escuto que Paulo Freire não sabe. Paulo Freire é a forma da verdade também. Eu preciso só de um minutinho, porque eu lembrei de uma coisa para poder concluir a dúvida do Danilo, que é muito importante. Sobre casos que a gente acaba sofrendo alguma retaliação, alguma violência, é muito importante que os militantes que estejam na brigada saibam suavizar o que aconteceu. Porque assim, quando aconteceu isso comigo, eu queria pegar minhas coisinhas e ir embora, entendeu? E aí eu lembro que eu tava com uma companheira, e aí eu contei, e ela começou a rir. Ela falou assim: meu Deus, olha que povo louco! Não, vamos lá brigar com ele, tipo, brincando, né, claro. Mas aí, aquela situação que poderia ser uma situação desconfortável, se torna uma situação engraçada, quando você tá pra todo mundo. Toda brigada que tem, eu fico nessa história. E aí é uma forma que quando a gente vê que um companheiro passou por uma situação que o deixou desconfortável, que a gente possa possibilitar esse acolhimento para aquela pessoa também. Então, tipo assim, passou por uma situação de violência, a gente viu, na mesma hora a gente chega: o que aconteceu? Aí ele vai contar. Aí você fala assim: nossa, que bobagem, vem, vamos andar aqui comigo, vamos fazer uma rodada comigo. Suaviza aquela situação, porque pra pessoa que passou por aquilo, pode ter sido uma situação que ela vai ficar remoendo aquilo, entendeu? Então, tentar suavizar aquela situação é muito importante. E é isso. Eu falo assim. Mais alguém, camaradas? Mais alguém? Satisfeitos, tranquilos? Sugestões? Se a gente fizesse isso aqui de novo, o que poderia mudar? Fala. Não tenho sugestão, só que eu esqueci de falar, assim, o quanto que eu gostei. Ótimo. Tipo, exposição excelente dos camaradas. Eu já sabia, já tava esperando que ia ser bom, mas não tão incrível assim. Então, parabéns, obrigado. Ficar vermelho, mais vermelho. Perfeito. E aí, só eu gostei muito da fala do Pedro, assim, só ressaltando isso mesmo, assim, de cada jornal vendido, assim, cada panfleto entregue, assim, é muito valioso mesmo, assim. É isso. Concluímos? Vamos tirar uma foto? Vocês estavam? Com a bandeira? No final.